Você não tem responsabilidade de viver de acordo com o que as outras pessoas acham que você deveria realizar. Não tenho responsabilidade de ser como eles esperam que eu seja. O erro é deles, não minha falha. Geralmente, é uma boa ideia se preocupar até certo ponto com as opiniões das outras pessoas, pois elas podem conter alguns insights valiosos. Mas focar demais neles a ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar pode nos deixar em agonia. Não é apenas potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Este vídeo explica o porquê com base em vários conceitos da psicologia e da filosofia. 1. Você está abrindo mão do seu poder. No momento em que deixamos nossa alegria depender da validação de outras pessoas, abrimos mão do poder sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude, é estimulante quando as pessoas gostam de nós. Mas quando isso não acontece, ficamos tristes e com raiva. Especialmente agora, na era das redes sociais, muitos fizeram da aprovação de outras pessoas o seu ponto focal na vida. A atenção positiva torna-se, então, um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que tentamos impressionar. Pode até se tornar um vício. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem conhecemos. Além disso, muitos deles têm opiniões em constante mudança, muitas vezes sem substância, ou são completamente ignorantes. Então, por que desperdiçaríamos nosso tempo tentando fazer com que eles gostassem de nós? Provavelmente, nem gostamos deles. O filósofo estoico Sêneca disse sobre isso, e cito: "Quão louco é aquele que sai da sala de aula com um estado de espírito feliz simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes." Por que você tem prazer em ser elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar? 2. Está além do seu controle. O problema da preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. Em última análise, as opiniões das pessoas não dependem de nós, então não há muito que possamos fazer para impedir que elas não gostem de nós. Agora, isso não significa que não possamos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como variação da dicotomia do controle, conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William B. Irvine propôs a tricotomia do controle. A dicotomia de controle apresentada por Epicteto faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as que não estão. A tricotomia do controle, entretanto, oferece 3 categorias: coisas sobre as quais temos controle total, coisas sobre as quais não temos controle algum, e coisas sobre as quais temos algum controle, mas não total. As opiniões de outras pessoas se enquadram na segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, não podemos mudar o que alguém nos disse no passado, e não podemos mudar a desaprovação dos nossos pais quando eles morreram. Mas podemos influenciar as pessoas no presente através das nossas palavras e ações. Mas mesmo que o nosso comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não dependem de nós. Portanto, preocupar-se com o que está acontecendo no cérebro dos outros é inútil, e é melhor nos concentrarmos em nossas próprias ações. 3. É um reflexo deles, não você. Frequentemente, a forma como as pessoas reagem a nós reflete diretamente a si mesmas e como se sentem. Quando incorremos em hostilidade, indiferença ou tristeza, em resposta às nossas ações ou mesmo à nossa própria presença, isso nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando partes do seu inconsciente sem perceber. O psiquiatra suíço Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas nas partes inconscientes da mente, que formam o que ele chamou de sombra. Uma consequência é que reconhecemos inconscientemente nos outros o que reconhecemos em nós mesmos. À medida que não gostamos nos outros daquilo que não gostamos em nós mesmos, segue-se uma reação emocional adversa. Psychology Today descreve a projeção da seguinte maneira, e passo a citar: o desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa para evitar confrontá-la. A projeção permite que o traço difícil seja abordado sem que o indivíduo o reconheça plenamente em si mesmo. Fim da citação. Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em uma réplica do rosto desconhecido. Todos nós vemos o mundo através de lentes únicas, e o inconsciente desempenha um papel significativo na forma como nos relacionamos com o meio ambiente. Sabendo disso, podemos colocar em perspectiva as opiniões de outras pessoas. 4. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a compreender a insignificância de nós mesmos. Podemos sentir-nos como o centro de tudo porque vemos isso exclusivamente através dos nossos olhos, mas a maioria concordaria que não o somos. Mas, claro, nunca sabemos.
Solipsismo é a ideia de que apenas a mente de alguém existe, pois não podemos provar que o mundo externo, incluindo as mentes dos outros, é real. Até hoje, não se pode experimentar a existência de outras mentes além da sua. Se a sua mente é de fato a única mente existente, as opiniões das outras pessoas não passam de ilusões. Portanto, nada para se preocupar, pois não são reais. Mas mesmo que o solipsismo possa ser a realidade, parece haver um consenso de que existem outras mentes. Se este for o caso, então as opiniões de outras pessoas são realmente reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis às nossas e estão tão imersas nos seus problemas como nós, então provavelmente não estão a pensar em nós tanto quanto gostaríamos. Além disso, a maioria das pessoas está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam delas que não tem tempo para dar uma boa olhada nas pessoas que tenta impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e os nossos erros são rapidamente esquecidos, juntamente com todas as vezes em que impressionamos alguém. Como afirmou Marco Aurélio, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que se lembraram deles já se foram. 5. Destroy authenticity. Preocupe-se demais com o que os outros pensam e você se transformará em uma ovelha que segue ansiosamente o resto do rebanho. Se você fizer o que as outras pessoas querem que você faça, você estará vivendo de acordo com as expectativas e ideais delas. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas carregam. Ele faz uma distinção entre Herren und Sklavenmoral, ou seja, a moralidade do senhor e do escravo. Os que estão no topo são os obstinados que criam valores e regras. Os muitos que estão na base, o rebanho, seguem-nos, mas ao mesmo tempo opõem-se aos seus opressores. Mas em vez de subirem ao topo, aqueles com uma moralidade escrava querem que os outros estejam ao seu nível, nomeadamente, entre os outros membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja igual a eles. Se você se destacar, o rebanho o verá como mau. Se você agir em conflito com as convenções, poderá até ser considerado perigoso, pois as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. Dentro da matilha, a conformidade é uma virtude e a autenticidade é uma ameaça. Nietzsche exorta seus leitores a não serem nem senhores nem escravos, mas transcenderem totalmente esse sistema e se tornarem uma pessoa autêntica e autoatualizada. Só se pode alcançar a grandeza se ignorarmos as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-determinadas, e assumidamente, traçarmos o nosso próprio caminho. 6. A vida é muito curta. Uma pesquisa com 2.000 adultos britânicos chamada National Voice Audit revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas preocupadas. Muitas destas preocupações dizem respeito, direta ou indiretamente, às opiniões de outras pessoas. Um exemplo. Diariamente, 28% dos britânicos se preocupam com sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com o odor corporal. A esperança média de vida dos britânicos é atualmente de 81 anos, o que significa que passam 8% das suas vidas preocupados. Se simplesmente parassem de se preocupar com outras pessoas, teriam cerca de 2 anos adicionais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Mas ainda assim, embora 81 anos pareçam bastante longos, é apenas uma fração do tempo em comparação com a humanidade como um todo, e muito menos com o planeta Terra. Além disso, muitos morrem jovens, pois a vida humana é frágil e pode ser tirada num piscar de olhos. Que desperdício de energia passar esta existência curta e vulnerável a perguntar-se o que as outras pessoas pensam. Portanto, a inconstância e a brevidade da vida podem ser um lembrete poderoso para eliminar esse hábito destrutivo. Como escreveu Sêneca, você vive como se estivesse destinado a viver para sempre, nenhum pensamento de sua fragilidade passa pela sua cabeça, de quanto tempo já passou você não dá atenção. Você desperdiça tempo como se estivesse bebendo de um suprimento completo e abundante, embora o dia que você concede a alguma pessoa ou coisa seja talvez o último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. 7. Você se conhece melhor. Mesmo que outras pessoas possam lhe dar perspectivas externas valiosas sobre seu comportamento, a pessoa que tem mais conhecimento sobre você é você. Não importa o quão próximos estejamos um do outro, nossas mentes permanecem em um espaço privado e muitas vezes não se assemelham totalmente ao que mostramos ao mundo. O modelo de psique de Carl Jung diferencia várias partes: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus ou anima. Desses aspectos, a persona é o que mostramos ao mundo, que é apenas uma fina camada de nós mesmos.
Ou, como disse Jung, uma espécie de máscara, concebida, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, e por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Fim da citação. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e ver através das fendas das nossas máscaras. Além disso, eles podem perceber comportamentos sobre nós dos quais nem temos consciência. Mas eles nunca podem ter certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque estes são reservados apenas para nós mesmos. Portanto, os pensamentos das pessoas sobre nós, com base no que percebem, muitas vezes não se alinham com a realidade. Portanto, o feedback que recebemos dos outros pode ser útil, mas a verdade, em última análise, esconde-se dentro de nós mesmos. No fundo, sabemos o que queremos, e quanto mais nos mantemos fiéis a isso, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos com o que as outras pessoas querem que sejamos. Obrigado por assistir.